O meu processo de conversão, eu consigo colocar ele como aqueles discípulos que estavam andando com Jesus no caminho de Emaús. Eles estavam do lado dele, todo momento, mas eles não perceberam que era ele. Eles não o reconheceram. Eles sabiam quem era ele, mas não o reconheceram no caminho. E só foram reconhecer depois que Jesus sentou com eles e repartiu o pão, então seus olhos foram abertos. Esse foi o meu processo de conversão. Eu andei por esse caminho por 7 anos, até que Jesus abriu os meus olhos. Então tudo mudou. Posso dizer para vocês que quando pequena eu era muito curiosa para saber sobre a palavra de Deus. Eu lembro que minhas irmãs tinham um estudo bíblico em casa e eu, por ser pequena, não podia participar. Então a minha mãe me deixava na sala assistindo desenho enquanto elas tinham um estudo. Eu fingia que estava assistindo lá os desenhos, eu diminuía o volume da TV e sentava do lado da porta para ficar escutando os estudos que elas tinham. E eu achava bárbaro, porque eu viajava, sabe, nas histórias. Para mim, eu já era amiga íntima de Moisés, eu já conhecia a Rebeca, eu já conhecia José do Egito. Eu era amiga de todos eles, porque eu ouvia as histórias e na mentalidade de criança, eu já fazia parte de tudo aquilo. E era muito especial, eu gostava muito. Tanto que eu gostava tanto que eu pedi para minha mãe que eu também queria ter aula de estudos bíblicos. Só que não era permitido na minha idade, porque teoricamente não sei se nessa idade eu não sabia ler, o que era. Enfim, eu pedi para minha mãe para ela me ensinar a ler. E a minha mãe me deu a Bíblia e o caderninho de receitas dela para eu começar a ler. A Bíblia até hoje é a minha companheira. O caderninho de receita já nem tanto, mas ok. E nesse processo minha mãe foi me ensinando a ler, a escrever, mas ela conseguiu com que as irmãs viessem me dar aulas antes do tempo, antes da idade permitida. Só que, não sei o que aconteceu no caminho, essas irmãs desistiram de me dar aulas porque diziam que eu perguntava demais. E então eu fiquei sem minhas aulas de estudo bíblico. Posteriormente, um tempo depois, outras irmãs vieram me dar aula, só que eu acho que eu fiquei muito decepcionada naquela época. Então, daquele momento em diante, eu cresci sem uma religião, mas com uma fé bem grande dentro do meu coração. Em que exatamente? Eu não posso dizer exatamente em que, porque era algo tão vago, eu ainda não tinha o conhecimento necessário. Então eu fui crescendo e eu tinha uma certa dualidade emocional muito grande, porque eu tinha o meu lado emotivo, o meu lado fantasia muito grande dentro de mim, como também eu tinha o meu lado muito prático, muito científico e muito prova para mim que isso é real, que era uma coisa que na balança estava muito igualado. Então, assim, para eu aprender sobre a Bíblia, para eu aprender sobre tudo que estava ali, eu queria provas, eu queria saber se realmente era aquilo. Ao mesmo tempo, eu fantasiava em muita coisa. E o que aconteceu? Nesse processo, eu fui conhecendo várias religiões. E engraçado que eu conhecia uma, não encaixava. Eu conhecia outra, não encaixava. Eu conhecia uma que correspondia a esse meu lado mais fantasia, mais emotivo, e no fundo, mesmo assim, não me preenchia, porque esse lado cheio de perguntas questionava: como assim? Isso não é real, isso não funciona. Aí eu ia para uma religião que tinha mais a ver com esse lado mais questionador. Aí esse lado fantasia ficava, mas e os milagres e aqueles acontecimentos? Por que não se encaixa aqui? Até que então eu pensei, precisava ter um equilíbrio, né, entre tudo isso. E fui deixando, fui levando a vida entendendo assim, acho que não preciso seguir nenhuma religião. O que eu preciso é amar a Deus e seguir em frente.
enfim, foi assim que eu fui seguindo. Porém, com o tempo eu fui... Esse vazio aqui dentro tão grande, queria ser preenchido. Aí eu fui aprender algumas reiki, florais de Bach, terapia floral, né? E porque eu queria aprender algo para ajudar as pessoas, que no fundo eu queria ajudar a mim mesma também, primeiramente. Eu lia Borra de Café, porque eu sempre tive essas coisas de ter uma intuição muito forte sobre as coisas, de sonhar alguma coisa e acontecer. Então, Ana, você tem uma intuição forte, você tem mediunidade, vai seguir com isso. Nossa, ficou uma bagunça na minha mente, porque eu ajudava as pessoas e não tinha ajuda minha, não tinha uma ajuda comigo. E esse vazio continuava vazio, não preenchia, porque eu imaginava assim, se eu servir as pessoas, se eu ajudar as pessoas, esse vazio vai ser preenchido, porque eu vou ficar feliz. Mas não foi o que aconteceu. Então foi um desastre. Essa procura sobre o autoconhecimento, sobre mim mesma, sobre identidade, foi um desastre. E eu lembro que em 2012 aconteceu algo bem triste na minha vida, que me deixou bem para baixo, minha imunidade caiu muito e assim, eu já não estava acreditando mais em nada. Eu lembro que eu fiquei uma pessoa bem apática naquela época. E eu queria continuar procurando respostas, mas sem aquela força adiante, sabe? Então eu fui seguindo a vida normalmente, só que Deus não desiste de nós, né? Deus não desiste de forma alguma, então eu fui seguindo e veio questionamentos na minha mente. O que você pode fazer? O que você pode aprender? Só que nessa época, como eu disse a vocês, eu estava com a imunidade muito baixa e veio uma época com muita dengue em São Paulo e eu peguei a dengue. Eu lembro que eu peguei a dengue, fiquei muito mal e fui internada. Fui internada e me levaram para o hospital já bem mal, sabe? E o médico dizia assim para mim, ela tá bem, parece que tá bem hidratada, querendo dizer frescura, sabe? Mas até que uma médica pegou e falou assim, não, vamos fazer os exames e vamos ver se realmente ela está com dengue ou não, né? Porque aparentemente o que ela tem é dengue. E a médica fez os exames e realmente eu estava com dengue. Só que eu não lembro direito, as plaquetas estavam bem baixas e por isso precisaram internar. Enfim, e quando eu fui internada, passou 2 dias de internação, eu recebi alta. E eu já me sentia bem. Então eu voltei para casa e eu lembro que a minha irmã foi para casa e começou a preparar um almoço para mim. Começou a limpar minha casa inteira. A Carminha deu um jeito na minha casa muito rápido e toda hora atenciosa, querendo cuidar de mim. E a minha mãe em oração ali, querendo me ajudar. Todo mundo da família me ajudando muito naquele momento. Foi uma sensação tão boa de estar ali com eles, mas ao mesmo tempo eu estava sentindo algo muito estranho aqui dentro, sabe? E eu lembro que enquanto minha irmã preparava a comida, eu comecei a sentir um enjoo muito forte, uma vontade de desmaiar. E eu comecei a chamar pela minha irmã, quando ela olhou para mim, eu estava pálida. E ela pegou o álcool e deu para eu cheirar para não desmaiar. E nisso ela foi chamar o vô Mané, porque é o que tinha carro ali mais próximo de nós, para me levar de volta para o hospital. E eu lembro até hoje como é difícil não se emocionar. Como o vô Mané foi forte e prestativo e amoroso em dizer para mim, seja forte, respira, que eu vou te levar a tempo para o hospital. Eu lembro do vô Mané chegar, eu morava na Penha, ele chegou lá no Tatuapé, no hospital, tão rápido, mas tão rápido que foi difícil de compreender esse tempo que ele levou. Ele me levou muito rápido no hospital, já chegou no hospital falando, atende minha neta, porque ela não está passando bem,
e já fez um rebuliço ali dentro para me atenderem rápido. E assim que os médicos me atenderam, foram fazer os exames e perceberam que piorou, né? Que eu havia piorado e me internaram novamente. Nisso, os médicos estavam me dando medicação e não melhorava, só piorava. E foi difícil porque eu estava ali internada, estava ali naquela maca pensando, e agora, né? O que está acontecendo comigo? Nunca passei por uma coisa como essa. E eu lembro que eu queria uma pedrinha rosa que diziam que ela ajudava a curar, ajudava o coração. Meu coração estava bem acelerado, estava bem tensa, bem ansiosa por causa das dores. E é muito difícil. Quem teve dengue sabe bem como que é esse processo. Enfim, os médicos chegaram, fizeram exames, não melhorava. Até que uma médica, uma abençoada médica, pegou e falou assim, ó, vamos fazer um outro exame. Fez um exame do fígado e viu que eu estava com um magnésio bem baixo. E quando ela fez o exame, e ela pediu para eu ir ao banheiro, quando eu voltei, eu falei que eu estava sangrando. E aí ela pegou e foi conversar com os outros médicos, no que ela viu os exames, ela falou assim, ó, é dengue hemorrágica e não sei mais o que fazer. Na hora que eu ouvi ela falando aquilo para os médicos, o meu coração disparou mais ainda e eu pensei, agora ferrou. Agora eu acho que eu vou morrer, não tem outro jeito. E eu lembro que eu fui ficando bem mal, bem mal. Eu lembro de dormir e eu sonhava que eu estava morrendo mesmo. E eu sonhava que eu estava indo para o céu e via... Não era bem o céu, né? Era um túnel bem iluminado, eu estava passando por ali e eu via como se fosse a imagem, assim, uma luz, dizendo, não é a sua hora ainda. Volta. E aí eu acordei, na hora que eu acordei a médica estava ao meu lado, ela falou assim, olha, nós vamos dar magnésio para você na veia e vamos dar outras medicações, vai dar tudo certo. Então ela começou a me dar medicação e aí eu comecei a pensar, Deus, eu preciso da sua ajuda. Se o Senhor existe, mostra-me a tua face para mim, me faça te conhecer. E nesse processo, nesse tempo que eu fiquei internada, eu fui querendo conhecer mais a Deus e Deus foi me lembrando de coisas que eu já havia estudado quando eu lia a Bíblia, de coisas que eu estava fazendo que não fazia sentido com o que é ensinado na palavra de Deus. E eu fui me recuperando e eu tive uma recuperação bem rápida após aquele dia. Eu saí do hospital com a mentalidade de que eu vou buscar a Deus. Eu preciso buscar a Deus porque da forma que eu estou vivendo hoje não dá, não funciona. Então, foi em 2016 isso, eu já nem lembro mais as datas direito, mas eu lembro que um tempo antes eu já estava pedindo a Deus para conhecer mais a Ele. E eu lembro que eu comecei a trabalhar numa empresa e naquela empresa eu tinha uma livraria lá perto, a Livraria Cultura, e eu comprei uma Bíblia. Eu comprei uma Bíblia e comecei a ler para ir trabalhar. Na ida do trabalho eu levava 2 horas para ir e mais 2 horas para voltar, né? Entrava no metrô e ia, né? E ainda pegava mais ônibus, tudo mais, levava mais ou menos 2 horas para ir, 2 horas para voltar. 4 horas por dia lendo a Bíblia. E era tão fascinante a leitura da Bíblia que eu colocava o meu fone e ficava ouvindo músicas clássicas, Beethoven, Vivaldi, e ia lendo a Bíblia. E eu voltei a ser criança novamente, como naquela época que eu ouvia minhas irmãs tendo estudo bíblico e eu entrava na história. Parece que eu me reconectei com aquele momento de novo, a minha criança aqui dentro voltou de novo. E lendo a palavra de Deus, eu disse, Senhor, se revela para mim através da tua palavra. Eu não quero que nenhum pastor, nenhum padre, nenhum religioso venha me contar quem és tu.
Eu quero conhecer o Senhor através da tua palavra, do livro que o Senhor deixou para nós, para que nós te conhecêssemos. E então, durante a leitura, Deus foi se revelando para mim. E eu lembro perfeitamente que quando eu terminei de ler a Bíblia, a palavra que veio no meu coração é: eu acabei de repartir o pão com você e eu abro teus olhos para você me reconhecer. Foi maravilhoso esse momento de conhecer a Deus, de ter despertado no meu coração a verdade, o caminho, a vida. Conhecer quem realmente é Jesus. Que aquela imagem que eu tinha das pessoas religiosas, que eu não queria nem chegar perto, porque eu achava, nossa, pessoas tão julgadoras, né? Que eu tinha essa mentalidade. E não são todos. Mas se você é um cristão, se você é um religioso, e se você é uma pessoa que julga, se você é uma pessoa que não ajuda, toma cuidado para não ser pedra de tropeço no caminho de pessoas que querem conhecer a Deus. Tomem muito cuidado. Porque pessoas assim acabam sendo realmente pedra de tropeço, que fazem com que pessoas que poderiam ter conhecido a palavra de Deus não conheçam. Isso, para mim, eu acho que é um grande pecado. Às vezes é melhor você não falar nada do que ser uma pedra de tropeço na vida de alguém. E retornando à história, foi muito especial, sabe? Essa abertura de olhos, esse momento com Deus. E ok, dali em diante, o que acontecia? Eu ficava pensando, tá, e agora o que eu faço? A partir de agora, o que eu faço? E eu lembro de chegar em casa, ainda eu estava muito confusa com muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida. E eu lembro que eu me ajoelhei no meu quarto. Naquele dia eu tive uma oração realmente de entrega, sabe? Foi uma oração como eu nunca havia feito antes. Eu me ajoelhei, orei a Deus, pedi que Deus arrancasse aquele coração de pedra de dentro de mim, colocasse um coração de carne, um coração segundo o coração de Deus. Eu pedi que Deus me transformasse, que usasse a minha vida. E ali naquele momento, quando tudo isso aconteceu, daquele momento em diante as coisas começaram a mudar na minha vida. Mas mudar de uma forma muito rápida. Todo aquele processo que havia sido demorado começou a ser mais rápido. Eu lembro que após essa oração eu saí de casa e encontrei uma vizinha minha que estava lavando o quintal e ela estava com uma camisa escrito Jesus, eis-me aqui. Aquilo foi tão forte e eu nunca havia conversado com ela. Sempre é um oi, mas conversar mesmo não. E eu passei em frente à casa dela, aí eu dei um oi para ela. No que eu parei ali, eu falei assim, não, eu vou fazer uma pergunta para ela, vou conversar com ela. Alguma coisa tocou aqui no meu coração para falar com ela. Então eu voltei e falei, desculpa, essa camiseta que você está, você comprou em algum lugar ou você mandou fazer? Ela, eu mandei fazer quando eu me batizei, e começou a contar sobre a história dela. Enfim, eu fui ao mercado, quando eu voltei ela me chamou de volta, falou assim, você está indo em alguma igreja? Aí eu contei que eu estava indo numa igreja e ela comentou da igreja dela, falou para nós irmos lá conhecer, uma igreja batista. E enfim, e o que eu não havia contado para vocês ainda, mas bom, eu vou trocar a ordem aqui porque acabei me empolgando, é que um pouco antes dessa oração com Deus, como eu havia lido a Bíblia, eu fiquei pensando, eu quero estudar um pouco mais sobre a Bíblia. Então eu me inscrevi para fazer o vestibular para a faculdade de teologia. Aí eu passei e já nesse acontecimento aí da oração, eu já estava estudando há 6 meses teologia. 5 meses. Enfim, aí conversando com ela, falei que eu estava estudando teologia e procurando mais a Deus.
Enfim, ela nos convidou para ir para a igreja dela. Nós fomos para a igreja dela no sábado para levar o meu filho para se inscrever no curso de inglês que havia lá. E aí um pastor que estava lá, que não era o pastor da igreja, era um pastor de uma outra igreja que ia tocar, né, no domingo lá na igreja, veio conversar conosco e falou para nós irmos lá, que a orquestra ia estar no domingo. Vai falar de orquestra bem para mim, né? E meu marido também se interessou muito, os dois, né, tem barbicha, aí começaram a brincar um com o outro. Enfim, nós fomos no domingo, assistimos ao culto, foi muito especial. Meu marido foi tocado, eu fui tocada por aquele momento. Foi muito lindo, foi muito especial. Aquele mesmo pastor veio conversar conosco antes de sairmos da igreja. Aquele momento foi muito especial, porque nós fomos até a igreja e na hora de irmos embora, alguém ter vindo falar conosco, conversar, perguntar, querer nos conhecer foi muito importante. Tanto para mim quanto para o meu marido. E nisso, nós continuamos a frequentar aquela igreja. E nós começamos a fazer parte realmente da igreja, começamos a trabalhar ali dentro. E pouco tempo depois de fazermos os cursos que tem na igreja para conhecer mais sobre a palavra, sobre a igreja em si, nós nos batizamos. Eu e meu marido nos batizamos no mesmo dia. Foi muito, muito especial. E depois daquele dia, a nossa vida foi sendo transformada, minha e da minha família, de uma forma linda, uma forma linda. Nós somos mudados totalmente a nossa mente, a nossa forma de viver. E isso não é da noite para o dia, isso é um processo, como eu estou contando para vocês. E tudo isso foi muito especial, só que nós nos batizamos em novembro, em fevereiro foi anunciado a pandemia. Aí chegou o momento da pandemia. E aí as igrejas fecharam as portas. Ninguém mais estava indo para a igreja, era só cultos online. Só que assim, mesmo para chegar culto online, eu lembro que levou um tempo, né? Até a igreja conseguir, né, fazer todo o processo de como faria, de que forma seria, levou um tempo. E logo que começou a pandemia, eu lembro perfeitamente que eu pensei assim, nossa, agora eu tinha que começar meu estágio na faculdade de teologia, o que eu vou fazer? Né? Porque eu vou fazer estágio como? Com tudo fechado, enfim. E aí nesse processo, conversando com Deus, Deus tocou no meu coração e pediu para que eu começasse a orar e falar sobre a palavra dele na minha rua. Ele disse assim, talvez você veja como um estágio ir para uma igreja, ir para um hospital, ir para um outro lugar longe. Eu quero que você trabalhe aonde você está, ali dentro da sua casa e na rua onde você mora. Então ali, Deus colocou um desafio no meu coração. Eu comentei com o meu marido e falei para ele, amor, aconteceu isso, isso, isso. E agora? Meu marido falou assim, ai, não sei, amor, não sei se os vizinhos vão aceitar, mas vai lá e tenta. Aí o meu filho, já proativo, vamos mãe, vamos lá, vamos falar para eles. E aí eu escrevi uma cartinha para cada um deles, porque pra gente não ficar conversando ali no portão, eu escrevi uma cartinha, coloquei na caixa de correio de cada um, depois eu fui tocando na casa de cada um a campainha e explicando que naquela noite, às 7 horas da noite, eu iria ali na rua para nós todos orarmos juntos a oração do Pai Nosso, que não ia ser, não era o propósito daquilo ser ligado a nenhuma religião. O nosso foco ali era Deus, era Jesus. Era pedir a Deus que nos desse força para passar por aquele momento que era tão desconhecido, tão estranho e estava deixando as pessoas com tanto medo. Então, eu conversei com as pessoas e era a hora do almoço, mais ou menos era 1 hora.
E eu fiquei todo aquele tempo pensando, será que eles vão sair para orar? Será que eles vão sair para orar? E aí era 6h59, eu peguei e eu fui abrir o portão da minha casa para ir para fora. Os meus vizinhos já estavam lá fora, aguardando. Eu lembro que meu coração ficou disparado, eu falei, Deus, e agora? Nesse todo tempo, nessas horas, eu fiquei orando a Deus, pedindo que Ele me desse a palavra. E eu fui no meio da rua e comecei a falar sobre a palavra de Deus, sobre esperança, sobre calma, sobre ajuda, sobre ter fé sobre esse momento, sobre que todos nós poderíamos estar unidos, orando um pelo outro, porque é um momento difícil que nós estávamos passando. E logo depois nós colocamos uma caixinha de som bem pequenininha, um louvor para tocar. Depois que tocou, eu pedi que todos nós orássemos a oração do Pai Nosso juntos. Assim que terminou, eu senti no meu coração de perguntar para eles, vocês querem continuar fazendo esse processo todos os dias? Até que essa pandemia acabe? Então eles toparam. Eu pensei, tomara a Deus que dê certo, né? Enfim, foi o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, e era televisionado, e nas notícias vinham que a pandemia iria permanecer, e tinha mais tempo, um mês foi passando, 2, 3, e nós continuávamos em oração todos os dias na rua. Todos os dias, cada um no seu portão, tomando a distância necessária, usando a máscara, todo mundo no seu portão, naquele mesmo horário. Tinha dias de chuva, todos saíam no guarda-chuva. Dias de frio, eu lembro de uma vizinha minha sair com um cobertorzinho, mas não deixava de sair na rua para orarmos juntos. Enfim, foi tão especial, foi tão bonito. Eu lembro quando nós fizemos 8 meses de oração, nós fizemos uma festa na rua, tomando toda a distância, cuidado, com certeza. Mas nós colocamos bexigas na rua, cartazes, e aí eu anunciei que haveria esse encontro no Facebook do grupo do bairro. E aí vieram algumas pessoas de outros bairros, de outros lugares. Daquele dia em diante, o que era uma oração apenas com as pessoas da nossa rua, começou a ser oração das pessoas da nossa rua, pessoas de outras ruas, pessoas de outros bairros, e vieram orar conosco. Mas o que mais me surpreende é o trabalho de Deus, sabe? O trabalho que Deus fez naquele lugar em que não havia um dia que falhasse. Não houve um dia que falhou. Todos os dias, durante sabe quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Quando nós completamos 2 anos de oração na rua, nós fizemos uma festa na rua. Que aí havia uma igreja bem de esquina da nossa casa e ela abriu a garagem para que nós fizéssemos uma festa para agradecer a Deus por tudo que Ele fez, porque nesses 2 anos pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas aceitaram Jesus, conheceram a verdade, conheceram a vida, conheceram o caminho. E todas as pessoas estavam sustentadas pela palavra de Deus, pelo amor, pela oração um pelo outro, pelo carinho, pela compreensão. Ali estava um orando pelo outro, um ajudando o outro. O que aconteceu ali, com palavras, eu jamais poderia explicar para vocês. Foi algo sobrenatural. Sobrenatural. Porque somente Deus poderia ter feito algo daquele tipo. Somente Deus. Só Deus fez aquilo. Não fui eu que fiz aquilo, que chamei as pessoas. Foi Deus que fez tudo aquilo do começo ao fim para mostrar o seu poder, para mostrar o que Ele é capaz de fazer, mesmo que nós não façamos nada. Tenho certeza que se eu não tivesse chamado, Deus teria feito de outra forma, mas aquilo deveria ter acontecido naquele lugar, porque vidas foram transformadas de verdade. Enquanto igrejas fecharam suas portas, a nossa rua abriu
para que outras pessoas viessem, conhecessem ao amor de Deus, ao amor do seu Filho Jesus, que veio aqui, deu a sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E que nós tirássemos de dentro do coração todo o medo para viver o novo de Deus. Então, resumidamente, isso é resumidamente mesmo. Essa é a minha história de conversão. Onde Deus lá no começo me trouxe transformação e me trouxe para Ele, para entender que é Ele quem faz a obra. Nós precisamos semear, ser aqueles que estão com as sementes nas mãos, jogando, e deixar o Espírito Santo regar, para que boas árvores cresçam, bons frutos venham. E que não sejamos nós pedra de tropeço na vida de ninguém. Que nós sejamos aqueles que levam o reino de Deus na vida das outras pessoas, sem religiosidade. É o amor de Cristo que tem que ser propagado nesse mundo, para que as pessoas realmente conheçam o verdadeiro Cristo. E que as pessoas tenham testemunho assim como eu tenho, e como eu acabei de contar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um longo vídeo e olha que foi realmente bem resumido. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês.